Olá, eu sou o Dr. Leonardo de Medeiros, sou médico há 15 anos, trabalho com doenças do couro cabeludo e dos cabelos há 12 anos e professor de tricologia médica pós-graduação há 7 anos e gostaria de comunicar a todos os pacientes, né, que têm indicação e aos profissionais que trabalham com as doenças do couro cabeludo a chegada no mercado brasileiro de um produto sul-coreano, já de uma indústria já bem conhecida, né, no mercado internacional, com 30 anos, mais de 30 anos de experiência, que é o coquetel de fatores de crescimento Celcurin. Existem duas apresentações do Celcurin, uma de utilização, ela vem micronizada, né, estéreo, que necessita a diluição com soro fisiológico estéreo e é utilizado através de microagulhamento ou com dripping, né, a técnica de gotejamento. E a composição básica é fatores de crescimentos básicos, né, de fibroblastos, fatores de crescimento vascular endotelial, fatores de crescimento semelhante à insulina, tipo 1, fatores de crescimento de queratinócitos, tipo 2, fatores de crescimento de células-tronco, fator de crescimento do tipo 9, eu vou falar especificamente cada um, qual que é a função de cada um, a superóxido de desmutase tipo 1, o peptídeo Noggin e o fator de crescimento de fibroblastos 5S, o inibitor. Né? O fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1. A função estimula a angiogênese e o crescimento, ou seja, uma função semelhante ao vascular endotelial, porém mecanismos diferentes. Então, as vias de ativação são diferentes. Fator de crescimento de fibroblastos básico, o FGF2, né, ou BFGF. Promove a proliferação celular da papila dérmica. O que é a papila dérmica? A região do bulbo, né, que tem a produção da matriz, a produção do fio propriamente dito. Então, aumenta a proliferação celular, consequentemente, aumenta a produção de cabelo. Aumento do tamanho do folículo, ou seja, vai ter um aumento do diâmetro, né, a espessura do fio e, consequentemente, um aumento do tempo de crescimento. Então, vai ter um fio com comprimento maior e atua positivamente no ciclo de crescimento capilar. Fator de crescimento de queratinócitos do tipo 2, a função específica, estimula a proliferação celular, né, dos folículos capilares, ou seja, aumenta a vitalidade do folículo, aumenta a taxa de crescimento, aumenta a espessura do fio, age na questão da miniaturização, promovendo uma reversão desse tipo de miniaturização. Fator de células-tronco, age na região do bulge, né, que é a região das células-tronco, propriamente dita, onde tem a inserção da glândula sebácea, do músculo pireretor. E o que acontece, né, no caso? Na alopecia androgenética, que foram os principais estudos, né, realizados por esse medicamento e que é a principal indicação do tratamento, ocorre uma diminuição da secreção do fator de crescimento de células-tronco. E o Celcurin ele vai fazer uma reversão desse quadro, ou seja, ele vai aumentar o estímulo de secreção de fatores de crescimento e já vai dar o fator de crescimento de células-tronco já feito, pronto, né? Ele vai atuar na manutenção da pigmentação dos queratinócitos, ou seja, ele vai atuar revertendo, né, até determinado grau a canice, né, que é os cabelos, a coloração branca, né? Então a gente observa no estudo que a gente fez brasileiro, né, na população brasileira, a gente observou essa questão de melhora da pigmentação. Os pacientes relatavam isso também, que o cabelo estava mais preto.
E regeneração do bulbo capilar é a extremidade distal, a mais profunda do fio, que é onde tem a papila dérmica, onde tem a inserção, né, a presença dos vasos capilares, das arteríolas, né, e das vênulas. Outro fator de crescimento, que é inclusive uma característica que só esse produto tem no mundo, é o fator de crescimento de fibroblastos tipo 9. E a função básica dele, ó, regeneração dos folículos capilares, ou seja, o folículo está mais miniaturizado, um crescimento diminuído, ele vai estimular essa regeneração. É um tipo de medicina regenerativa, né? Estimula a migração das células endoteliais, né? E angiogênese. O estudo que nós realizamos no Brasil, eu inclusive fui o autor principal e o que liderou a metodologia, né? A gente teve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia e foi publicado no BWS Journal. Esse foi a publicação do tratamento com o Celcurin tópico, uso domiciliar. Participaram 10 homens e 10 mulheres com alopecia androgenética e no total finalizaram o estudo 4 homens e 4 mulheres. A utilização 2 gotas diárias, né, no couro cabeludo durante 12 semanas e foi realizada uma análise tricoscópica digital antes e após o estudo. A análise com o software TrichoScience Pro, versão 1.7, e o que o Celcurin Serum demonstrou, né? A avaliação, por exemplo, na região frontal teve um aumento de 15,5 unidades, né, por centímetro quadrado, com um P, né, uma significância estatística de 0,05. Então teve significância estatística. Na região do vértex, ele aumentou a densidade capilar em 25,2 unidades, né, por centímetro quadrado. Significância, o P igual a 0,01. Significância estatística, né, abaixo de 0,05, realmente foi eficaz. A ação específica de cada um no ciclo capilar, né, que é composto pela fase anágena, catágena e telógena. A anágena ela dura mais ou menos de 3 a 7 anos. A catágena é uma fase de transição, ela dura de 1 a 2 semanas e a telógena, em média, uns 3 a 4 meses, na verdade. E o que cada um desses componentes vai fazer em específico no ciclo? O que vai estimular o crescimento, estimular a fase anágena, né? Vai ser o fator de crescimento básico, né, de fibroblastos, o de queratinócitos do tipo 2, o IGF, né, que é o de insulina, semelhante à insulina do tipo 1, o de células tronco e a superóxido dismutase tipo 1. Vai criar novos vasos, o vascular endotelial, fator de crescimento, né, e o fator de crescimento de fibroblasto tipo 9. Ele vai estimular a neogênese, ou seja, qual que é a importância disso? A criação de um novo folículo. Outros componentes, o FGF5S, que é o inibitor do FGF, ele vai prolongar a fase anágena, ele vai bloquear a transição da fase anágena para a catágena e, consequentemente, o folículo vai crescer mais. O componente, o peptídeo noggin, o que ele vai acelerar? A fase, por exemplo, telógena, que é uma fase do ciclo, né, que tem um repouso e o desprendimento do fio, ela vai acelerar o processo, né, a saída da fase anágena, ou seja, vai encurtar, aliás, vai acelerar a fase telógena, né, então vai encurtar a fase telógena, consequentemente o folículo vai entrar na fase anágena mais rapidamente, vai ter um crescimento maior. A apresentação do Celcurin tem 2 apresentações, uma de uso domiciliar, que é o Celcurin tópico, e uma de uso profissional, que é feita através de microagulhamento. As sessões, a recomendação é intervalos quinzenais,
Então, a cada 15 dias, né, a gente repete a aplicação e pode ser repetido de acordo, ou espaçado, né, de acordo com a necessidade de cada paciente. As indicações principais seriam a mais, que tem mais estudos, né, seria a androgenética, porém, alguns casos com melhora em uso em pacientes com alopecia areata e alguns casos com melhora em eflúvio telógeno. Uma possível indicação seria, às vezes, o eflúvio telógeno pós-Covid, mas não tem nenhum estudo relatando isso, mas pelo mecanismo de ação a gente consegue inferir um pouco. O superóxido de dismutase tem uma ação de antioxidante, né? Tem uma ação de anti-envelhecimento também. A principal função, ó, previne o dano do DNA, ou seja, o material genético, né, do melanócito, que é a célula responsável pela pigmentação dos fios, e tem um efeito antioxidante nos folículos. Então, evita a progressão, né, o estresse oxidativo e, consequentemente, mantém mais viável, né, mais vital os folículos capilares. Um outro componente, o peptídeo Noggin, induz a fase anágena, que é a fase de crescimento, né? Normalmente na alopecia androgenética essa fase ela vai sendo encurtada cada vez mais e, consequentemente, tem um estímulo de indução do crescimento folicular capilar. Um componente, né, que tem uma inibição, na verdade, esse é um componente, o FGF5S, ele tem um efeito inibitório do FGF5. O que isso quer dizer? A inibição do FGF5 ela vai prolongar a fase anágena, que é a fase de crescimento. Consequentemente, vai reduzir, né, a queda capilar e aumentar o crescimento capilar. Então, em conjunto, né, todos eles vão aumentar o estímulo de crescimento, estímulo da fase anágena, proliferação vascular, aumento de número de folículos, aumento da espessura, né, dos diâmetros dos fios, aumento da pigmentação capilar e diminuição do estresse oxidativo, consequentemente tem um efeito anti-envelhecimento nos folículos capilares. O estudo com o Celcurin utilizado através de microagulhamento, que foi o estudo profissional, né, realizado na clínica, ele teve aprovação também do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia e foi concluído, né, no início de 2021. Foi submetido ao International Journal of Trichology, que é um jornal referência, né, internacional, e foi submetido em abril do ano passado e aguarda a aceitação final. Como que foi feito esse estudo? Foram utilizados, participaram, né, 10 homens e 10 mulheres com alopecia androgenética, sendo que 2 foram controlados, 2 foram os controles, ou seja, foi um ensaio clínico, né, randomizado, controlado. 2 utilizaram minoxidil e fizemos uma comparação da resposta em relação ao minoxidil e em relação ao Celcurin com associação com microagulhamento. O minoxidil também teve associação com microagulhamento. Foram realizadas 6 sessões com intervalos quinzenais e também analisados, né, com Tricho Science Pro, a versão 1.7, e em relação, houve uma diferença, né, em resposta entre as mulheres e os homens. As mulheres responderam mais. A resposta foi diferente da resposta com o sérum, que seria, mas foi bem mais expressiva. As mulheres, na região frontal, teve um aumento de 71,75 unidades, né, foliculares por centímetro quadrado. A significância estatística P igual a 0,004, ou seja, bem expressiva. Essa foi a maior, né, expressão, a maior melhora, né? Seguida pela melhora do vértex, uma melhora menor, porém muito expressiva também, um aumento de 56,24 unidades por centímetro quadrado.
P 0,001. Nos homens, a região frontal foi uma resposta menor, mas muito expressiva também, uma melhora de 42,75 unidades por centímetro quadrado, todos com significância estatística, P,004, e na região do vértex, aumento de